Rapaz, ele tá sem zap. Olá pra você que está me assistindo. Então, mano, hoje eu trouxe um anime bem da hora e bem legal mesmo, que eu curti bastante. Mas antes de começar, curte o vídeo aí, pô, pra mim saber se você está gostando, beleza? Então é só isso mesmo. Bora pro vídeo. E o primeiro episódio começa com um cara falando que um cara chamado Sion, o herói lendário, selou esse portão aí. Mas do nada, os portões se abriram e começaram a sair esses bichos tudo feio de dentro dele. Depois da abertura insana, volta pra esse cara aí colhendo um rabanete e coloca o nome de Catarina. E depois ele vestiu a Catarina com uma meia. E nessa mesma hora, aparece uma bela garota atrás dele e pergunta o que ele está fazendo. E ela se chama Yuna. E ele fala que não está fazendo nada demais, só está apenas colhendo uns dados. Daí ela pergunta por que ele colocou meia calça no nabo e diz que ele é o único que faz tal coisa assim. Ou não. E depois disso, ela fala sobre o herói lendário, e fala que ele tem a mesma idade que eles têm, e porque aqueles portões se abriram, os monstros saíram, e agora o herói lendário está viajando por toda parte pra acabar com todos eles. E assim depois de uma conversa ela se senta, e ele fala que ela tem coxas perfeitas, e começou a colocar meias nela, e ela deu broncas. Depois ela fala que os monstros podem vir atacar a casa dele, mas ele já pensou nisso, e fez uma armadilha, um buraco de prefeitura. Depois disso o bicho aparece, e fala que ama humanos, e vendo isso todo mundo começou a correr, e foi nessa hora que a Yuna tropeçou e caiu no chão, e com isso o bicho se aproximou, e ela morreu. Zoeira. Esse cara não pode deixar ela morrer agora, porque ele tem planos futuros com ela. E foi aí que ele teve uma brilhante ideia. Ele decidiu fazer um belo de um churrascão para atrair o monstro. Mas infelizmente não deu certo, porque ele odeia carne de porco. E pela expressão dela, ela não está nada bem. Mas tá de boa, porque o herói lendário chegou e esbagaçou o bicho. E essa mina é meio que apaixonada por ele. E ela ficou feliz quando soube que ele ainda lembra dela. E parece que ele salvou ela há 3 anos atrás. E ele fala que ama o sorriso dela. E ouvindo isso esse cara ficou com ciúmes. Pois já perdeu a mina. E assim ele foi tentar lembrar ela que tentou salvar ela do bicho. Mas ela não tá nem aí pra ele. E a barriga do herói já começa a dar uma roncada nervosa. E a mina convidou ele pra passar lá na casa dela. Mas não importa mais, porque ele sentiu um cheiro de churrasco. Decidiu comer uma bela picanha. Então o cara sumiu do nada. E todo mundo ficou sem entender nada. E quando eles foram ver, o herói morreu com um buraco de prefeitura feita por ele. Daí então todo mundo começou a culpar ele. E decidiram levar o Touka ao julgamento. E aí ele fala que isso não foi de propósito. E os caras já começou a jogar peras nele. E daí então ele manda o papo. Ele diz que ninguém vai acreditar que o herói lendário morreu apenas em uma armadilha. E eles concordam com isso. E depois disso ele decidiu enterrá-lo. E a história vai ser que o herói simplesmente desapareceu. Genial. E enquanto isso, tem uma garota espionando eles. E depois amanhece o dia. E quando ele se vê no espelho, ele se depara com o herói lendário na sua frente, que na verdade é ele mesmo. E ele pensa que pode ser apenas um sonho. E chegando lá na casa da Yuna, ela ficou surpresa ao ver que o herói voltou à vida. E já que é assim, ele decidiu se aproveitar desse momento. Ele pede um favor para a Yuna. Ele manda ela colocar essa roupa aí. E foi aí que ela não aguentou o fedor dele e deu-lhe uma paulada que acabou derrubando o olho dele. E ele fala pra ela que ele é o Touka, e não o herói. E ela não acreditou. E manda ele provar que realmente é o Touka. E ele prova. Fala do apelido dela de quando era criança. E ele é o único que sabe. Yunari. E depois disso ela pergunta como ele ficou desse jeito. E ele nem sabe. E fala que pode ser que ele foi trocado de corpo. E pior que foi mesmo. E a culpa de tudo foi dessa mina que tá nesse buraco. E se chama Henri. E antes de falar o que aconteceu ela pede pra eles tirarem ela desse buraco. E depois de tirar, ela conta como foi. Ela diz que estava com muita vontade de ver a reação dele ao ver que está parecido com o herói. E acabou caindo do pé de pau. E fala que agora ele vai ter que salvar o mundo no lugar do herói lendário. E essa foi a promessa que ela fez com o herói. Se caso ele for Jeff, ele quer que ela use o poder dela para fazer que o cara fique com o corpo dele. Alguém que ela acredite que possa salvar o mundo. E foi assim que ela decidiu que o Touka seria o herói. E a Yuna já está pronta para uma aventura. E ele não quer muito ir. E ela já ameaça ele com o corpo verdadeiro dele. E ele aceita a missão. Daí depois disso finalmente eles chegam na cidade. E quando eles ficaram discutindo, as garotas da cidade começaram a dar em cima do herói. E ele acha isso uma maravilha. E chegando em uma loja a Yuna admira um cajado. E o herói falso fala que vai comprar pra ela como um presente. E pergunta o preço. E o preço é 10 milhões. Depois de descobrir que o grupo deles não tem muita grana, ele manda elas esperarem lá fora. E depois ele aparece com um cajado, falando que o vendedor fez por 1000. E será que esse cara fez? KKKK. E depois disso chegou a hora de alugar um quarto para passar a noite. E eles veem que não tem muita grana pra isso. E depois de uma conversa ele fala que vai resolver com o carisma. E depois ele volta, falando que a refeição vai ser de graça. E depois disso, as garotas falam que vão procurar trabalho. E foi nessa hora que 2 belas moças apareceram. É doido! Elas convidaram ele para passar na loja delas. E legal, mano. Mas que garotas gentis. E também elas falam pra ele que ele está fedendo. E convida ele para tomar um banho. E nessa hora essa garota fala pra ela que nunca conheceu o herói. E fala que ouviu dizer que tem muitos impostores por aí. Mas daí elas terem uma ideia. De pergunta para o guarda-costa delas. E já se encontrou com o herói. E assim ele fala que ele parece ser mesmo com o herói verdadeiro. E pergunta se ele lembra de uma promessa
promessa que fez pra ele um dia, que é pra duelar com ele. E assim ele pega a espada. Mas na hora que ele atacou, a espada entortou. Ele deu um soco nele, e acabou derrubando o olho dele mais uma vez. E foi aí que ele confirmou pra todo mundo que ele é um impostor. E depois disso parte para a garota, se perguntando onde está o Truca. E do nada apareceu um cara chamado Killer, que é um amigo do herói. E ele veio perguntar sobre o herói lendário. E ela fala que o herói lendário morreu. E depois disso parte pra ele de novo. Um probleminha. Ele fala pra eles que é um verdadeiro herói lendário. Mas eles não acreditaram. E enquanto todos eles catam pedra nele, Killer aparece falando que esse realmente é o herói lendário verdadeiro. E assim ele dá a espada pra ele. Fala que a Henry falou tudo o que aconteceu. E manda ele segurar a espada. E visualizar uma espada gigante. E ele fez ela ficar gigante. E foi nessa hora que todo mundo confirmou que ele realmente é o herói lendário. E depois de uma conversa, Touka perguntou para Henry por que a espada dele entortou naquela hora. E ela já entendeu o que aconteceu. Ela fala que o poder mágico do escolhido determina a força da espada. E fala pra ele que ele também precisa de poder para manter esse corpo. E a conclusão dela é que o poder dele é muito fraco. Depois ela dá uma pedra mágica para ver a quantidade de poder que ele tem. E quando ele fez o teste, ela fala que o nível de poder mágico dele é 1, semelhante a de um bebê, e o dela é 2. E o Killer fala que podia ficar no lugar dele. Mas a Henry não aceita, porque quem derrotou o herói foi o Touka. E se brincar ele pode até fazer o mesmo com ele. E o cara teve uma ideia. Se ele derrotar o herói, ele vai poder ficar com o corpo dele. E o episódio já acabou aqui. Bom meu caro, o vídeo foi esse. Se você chegou até aqui, você é brabo demais. Comenta aí o que você achou do vídeo. E dependendo de vocês, eu trago a continuação. E se você estiver passando por algum problema na vida, saiba que isso vai passar. Os problemas vêm para nos deixar mais fortes. É só confiar em Deus, mano. Então é isso. Obrigado por assistir. Valeu e até a próxima.